Quero que vocês abrissem Tiago, no capítulo 4, de verso 7. Eu também vou ler aqui. Amém? A Bíblia diz assim, ó, Tiago, no capítulo 4, de verso 7, que é um capítulo que diz sobre nós nos aproximarmos também de Deus. Diz assim, ó, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só quão forte é essa palavra. Sujeitai-vos a Deus. A gente precisa se sujeitar a Deus, aos seus mandamentos, ao que está escrito aqui. E qual é a consequência disso? Ele manda resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o que diz em Provérbios, no capítulo 1, verso 10. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Ou seja, resista. Está com dor de barriga? Está doendo? Resista. Tem a tentação para o caminho mais fácil, para levar uma vantagem indevida? Resista. Resista à tentação. Mateus 26, 41 começa a nos ensinar, diz assim, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 22, diz também, afastai-vos de toda forma de mal. Era sobre isso que eu queria falar hoje. Que a gente vê também, nós estamos acostumados nos dias de hoje a ver o extremo. Aquela pessoa que tem medo do diabo, tem medo de tudo, então não pode orar com ninguém, porque o diabo vai atacar. Não pode fazer nada de bom, porque eu vou sofrer ataque do diabo, porque o diabo não fica feliz que eu estou ajudando os outros, então ele vai me impedir. Então a gente vê esse tipo de pessoa hoje. E também tem um outro tipo de pessoa, que já sai achando que é o Superman, rasga a camisa e fala, não, cadê o diabo que eu vou enfrentar ele? Eu vou expulsar demônio, porque a palavra diz que eu vou fazer. E na nossa vida, a gente não deve ser nem aos céus, nem à terra, como é que dizem, né? Nem 8 e nem 80. Deus não está mandando você ir lá enfrentar o diabo. Deus não manda em nenhum momento você enfrentar o diabo. Até porque nós não podemos esquecer quem é o diabo. É um anjo caído que conhece muito mais da Bíblia do que qualquer um de nós. É uma mente milenar. Nós teríamos como vencê-lo? Não. Mas não somos nós que vencemos ele. Quem já o venceu foi Deus. Foi Jesus Cristo. E é a palavra de Deus que vence todo o mal. Então vamos tirar a palavra agora, diabo. Vamos falar das nossas consequências, do nosso dia a dia, das nossas tentações, de todos os nossos mal. Quando você mente, a palavra diz que o pai da mentira é o diabo. E você começa a ser um enganador e mentir os outros, para os outros, se enganar. O que você está fazendo? Você está desagradando a Deus. Você não está se sujeitando a Deus. Sabe o que vai acontecer? Você está se alinhando com o mal. Você está resistindo ao mal? Não. O que vai acontecer? Vai chegar num ponto da sua vida que você vai ter todas as consequências deste seu mau alinhamento na tua vida. Mas como é que eu consigo resistir? É fácil? Não.
Tanto que a oração que Jesus Cristo nos ensinou diz: livrai de todo o mal. Como é que você resiste ao mal, à tentação? Pela palavra, pelo conhecimento da palavra, pela oração e comunhão com Deus e pela sujeição a Deus. Se os nossos filhos vêm correndo, sobrinho, e a gente está conversando, isso aí é coisa minha, é o que eu imagino. Quando vem conversar e vem te interromper, o que a gente faz? Pelo princípio da educação, faz, espera. Não é isso que nós fazemos? Papai está conversando, mamãe está conversando. Boa noite. Mamãe está conversando, papai está conversando. E a gente continua o assunto, termina o assunto e aí a gente dá atenção para quem for. Assim é o nosso inimigo. Abre em Tiago 4,7, meu irmão. Obrigado. Assim é o nosso inimigo. Boa noite para vocês, a paz do Senhor. 4,7, né? 4,7. O que acontece? Quando ele vem para te fazer o mal, se ele te pegar de joelho no chão, ele não consegue falar com você. Você está com os ouvidos e os olhos concentrados em quem? Em Deus. Se você está vigiando e está orando, vai ser difícil você ser atacado. Então, por isso que nós precisamos estar firme na palavra, acreditarmos no que está escrito, se sujeitar a Deus e resistir à aparência do mal. Por quê? A aparência do mal fugirá de nós. E as pessoas estão fazendo o contrário. Ou tem um medo absurdo e não fazem nada, ou então quer sair aí falando: eu faço e aconteça. Primeiro, a gente esquece que é pelo nome dele que as pessoas são curadas, que os demônios são tirados. É pelo poder do nome dele, é pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém. Eu costumo dizer uma coisa: quando você começar a orar, Jesus Cristo não falou: orai um pelos outros? Quando você começa a orar por uma pessoa, começa a vir coisa ruim na tua vida. Eu não acredito em coincidência, esse é um posicionamento meu. Assim como foi com Jó, Deus permite. Porque o diabo só tenta tocar na tua vida com a permissão de Deus. E a palavra diz que você, e eu vou ler no final, que não tem mais nada, não tem nada que você não passa que você não consiga suportar. Deus não dá nada maior do que aquilo que você pode suportar. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você começa a orar, o diabo vem e fala assim: Senhor, eu vou testar a fé dele, ele vai cair. Deus fala: pode testar. Ele não cai. Aí começa a piorar as coisas para você, sabe o que você faz? Ah não, eu vou parar de orar. Eu comecei a orar, eu fiquei sem dinheiro, eu bati meu carro, eu tive esse problema, eu vou parar de orar. Aí você para de orar, o diabo fala: já ganhei. Aí o que ele faz? Ele esquece de você. A vida volta ao normal, você fala: tá vendo? Realmente não vou orar por ninguém, vou ficar quietinho na minha, sou um agente secreto da palavra de Deus, de Jesus Cristo, eu vou ficar quietinho, porque nada vai me acontecer. Então a gente precisa entender, quando Deus manda orar um pelo outro, que nós temos que orar. Você está orando, e a palavra diz: em tudo dai graça. E aí a coisa está acontecendo, você fala assim: eu faço isso toda manhã. Quando eu oro, à noite, eu oro, eu falo: Senhor, nada pode me atingir na minha vida sem a tua permissão. E o Senhor só permite eu passar aquilo que eu suporto. Então, quanto mais as coisas me acontecem, mais eu oro. E eu não busco recompensa, mas a palavra diz que nós seremos recompensados pela oração. Galardões no céu. Então a gente precisa só o quê? Se manter firme. Você não vai ficar livre da tentação. Jesus Cristo foi tentado. Sabe como é que Jesus Cristo venceu a primeira tentação dele? Na palavra.
Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, talvez quem não saiba. O diabo também tentou ele na palavra. Na segunda tentação de Cristo, o diabo falou assim: se tu és filho de Deus, lança-te aqui debaixo, porque estás escrito. É o diabo falando, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Sabe o que Jesus disse para ele? Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Lindo demais. A terceira tentação diz assim, ó, tá vendo? Ele chega lá, leva Jesus para o alto e mostra assim, ó, tudo isso aqui, ó, se me prostrares, tudo isso aqui te darei, se me adorares. E Jesus fala: vai de Satanás, porque estás escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás culto. Jesus Cristo não entrou numa briga de porrada, não pegou nada para ameaçar, nada. Ele falou assim: porque estás escrito. E olha o que diz em Hebreus, no capítulo 2, verso 18. Por quê? Tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Olha que coisa linda. Jesus Cristo foi tentado. Então, quando você está sendo uma tentação muito grande, você fala assim: ah, essa eu não consigo, eu não vou conseguir passar por essa. Jesus Cristo passou por isso para poder te ajudar. Ele sabe o que é ser tentado. Por isso que você tem que ter irmãos de verdade para você desabafar, para você confessar. Você fala: olha, agora está demais, tem essa tentação aqui para mim não está dando, olha, é muito dinheiro envolvido, não vá pelo caminho mais fácil. A porta é estreita. Resistir, o que diz a palavra? Eu devo fazer? Não. Então não faça. Pergunta se Jesus faria, né? Faz essa pergunta. Eu mudei muito meus conceitos quando eu li esse livro. O que faria Jesus, né, no meu lugar, uma coisa assim. Isso é maravilhoso. A gente vai conseguir seguir à risca tudo na vida? Desculpa, não vai. Nós somos de carne e osso. Mas quanto mais próximo nós estivermos dos ensinamentos, menos nós vamos errar. E eu garanto, menos nós vamos sofrer. Uma das orações que eu faço, e eu converso muito com Deus, e a gente não pode ser, e eu não sou hipócrita, eu falo de coração, eu falo: Pai, o Senhor tem me levado aos lugares, eu tenho levado a palavra, pregado o Evangelho, eu te peço de todo o meu coração, eu abro meu coração para Deus e falo: diminui a distância do que eu falo para o que eu faço. Porque eu quero viver o que eu prego. Eu quero viver a palavra de Deus. E eu tenho conseguido, não é impossível. É fácil? Não. Mas na Bíblia inteira não tem nada dizendo, eu sempre falo isso, não tem uma palavra que diz assim: olha, a tua vida vai ser fácil. Pelo contrário, Jesus Cristo fala assim: no mundo tereis aflições. Só que aí tem a vírgula, a gente costuma só ler um texto e perde. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu dei autoridade para você pisar na cabeça da serpente. A gente tem as ferramentas na mão e a gente não consegue, não se lembra e não consegue utilizar as ferramentas. E esse é o nosso problema, porque aí quando a gente não utiliza as ferramentas, a gente se machuca. E a gente se machucando, vem uma depressão, vem uma solidão, a gente sente que todo mundo nos abandona. E realmente, tira o dinheiro do teu bolso, você vai ver como um monte de amigo do mundo que você tinha, aquele churrasco que você patrocinava com a piscina, quando você mudar para um kitnet, que não tiver mais piscina e não tiver a carne para comer a picanha, 50 pessoas que frequentavam a sua casa, eu duvido que vão. Eu ainda não conheci nenhum caso que os mesmos 50 que frequentavam comigo, que comia da carne que eu oferecia, da piscina que eu oferecia, quando eu não tive nada, porque já aconteceu comigo, os 50 continuaram firmes. Não, nós somos amigos, vem você agora na nossa casa. É uma troca, né?
O único que não nos abandona. Jesus Cristo de Nazaré. E para nós encerrarmos, para nós começarmos aqui nosso bate-papo, essa coisa gostosa, que é nós discutirmos e falarmos da palavra de Deus. Olha o que ele diz, onde eu falei que eu ia ler. Em 1 Coríntios, de capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Olha só, hein? Vou repetir. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Olha a continuação. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possas suportar. Em outras traduções diz que junto com a tentação humana, ele traz o escape. Tem uma da Nova Versão, tem a NVI, depende da tradução. Olha só, ele já sabe, ele não te deixa passar mais do que você suporta, e junto com a tentação humana, porque é o homem que vem te tentar, ele já te deu a saída. Eu costumo dizer isso muito, as pessoas tomarem cuidado, eu falo muito isso, por exemplo, no adultério. Quando eu fui ver, já tinha acontecido. Mentira, você está mentindo para você mesmo. Se você fechar a porta, não tem essa. Não, quando eu fui ver, eu já estava envolvido. Mentira. A maioria das vezes, quando a gente peca, a gente sabe que a gente peca. Quando a gente tem intenção, a gente sabe que tem intenção. Eu quero que Jesus me reconheça pelo que eu verdadeiramente eu sou, esse ser humano que erra, que fala besteira, mas que tenta acertar diariamente, mas eu não sou hipócrita. Eu não quero que ele fale comigo, como ele falou, como Deus falou, hipócritas, quando ele falou, hipócritas, vocês ficam aqui, bando de hipócritas, quando João Batista falou, raça de víboras. Então esse negócio, quando eu vi, eu já errei. Mentira. Quando você já se engraçou, você começou com piadinha, você não sei o que, você já tinha intenção. Aí quando acontece a consumação do teu erro, você fala, quando nada. Se você estiver fiel à palavra, não adulterarás. Se você lembrar que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, a tua postura é outra. Não, e até no pensamento, né? Se você pensar, você não precisa ter relação, não precisa ter nada. Só o fato de você desejar, ter o desejo de estar. Por isso que a gente tem, a palavra diz, criticai os vossos pensamentos. Por isso que lá atrás, diz assim, se teu olho direito olhar com a intenção, arranca ele fora. Que é melhor você chegar sem um olho no céu do que você não ir para o céu. O que a palavra está nos dizendo? Olha, antes de você pecar, vai todo torto. Se é teu olho, você não consegue dominar o teu olho, arranca ele, já que você não consegue dominar, porque aí você tem que ter o domínio próprio de todas as situações. Mas olha, um dinheiro aqui, uma corrupção assim. Eu vou ficar bem, minha família, minha filha, minha neta, vai, talvez você fique mesmo. E aí o que você vai fazer com tanto dinheiro no inferno? Onde tiver calor, choro e ranger de dentes. Aí daqui a pouco, sabe o que acontece? A palavra diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele destrói a sua vida. Daqui a pouco você faz um negócio desse de dinheiro, você não resistiu ao mal, sabe o que você vai? Você vai preso. Aí está estampado na televisão, ele te humilhou. Porque é isso que ele faz. Ele não está preocupado. Eu costumo dizer o seguinte, a gente não é importante, tão importante que Satanás te chama pelo nome. Quem te chamou pelo nome, desde o ventre da sua mãe, foi Deus. Satanás vai tentar atingir sua vida porque é ali que ele atinge a Deus. Ele só tem a intenção de tocar em Deus. Ele tem inveja de Deus e raiva de Deus. O que ele faz? A família é a menina dos olhos de Deus. Por isso que hoje tem tanta destruição de casamentos.
A gente não fala, vê se eu estou errado. Você não fala assim, pode fazer comigo, mas no meu filho não. Dá um tapa na minha cara, mas não toca na minha filha. Não é isso que a gente fala? Faz tudo comigo, mas minha filha não. Meu pai e minha mãe, a gente já joga até para si. Pode fazer comigo, mas em quem eu amo, não. E você acha que com Deus é diferente? E a palavra diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho por amor a nós. Amém. Então o que ele faz? O inimigo é astuto. Ele põe a tentação, você cai na tentação, porque você não estava vigiando. Aqui diz em Mateus, lembra? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Você parou de vigiar, você parou de orar, você ficou uma presa fácil, você quer satisfazer a sua carne, os desejos de tudo, não mais de comunhão com Deus, você já não pensa mais na salvação, você já não pensa mais num monte de coisa, e aí você cai. Quando você cai na tentação e continua, e às vezes tem gente vivendo nela até hoje, o que acontece? A palavra diz, não sou eu, vai ter um dia do juízo final, a palavra diz que nós seremos julgados, ok? E se condenados nós formos, nós não estaremos com Deus, ou seja, o inimigo venceu. Quando ele te tira da presença, com essa tentação, porque você não vigiou, porque você não orou, ele fala para Deus, ele é meu agora. Imagina como fica Deus. Aí você fala, mas ele não é Deus? Sim! E te ama tanto que te deu um livre-arbítrio para você estar com ele ou não. E ele está dizendo aqui, ó, não há tentação humana que você vai passar mais do que você suporta. Não há tentação humana que quando vier a tentação eu não vou te dar uma válvula de escape, eu não vou te dar uma porta. A tentação vem por essa porta, essa janela está aberta, é só ir embora. A tentação vem pela janela, é só eu sair pela porta. Dá para fazer? Dá. A gente faz. Fuja do mal e da aparência do mal. A gente faz. É o que eu não sei. Por isso que eu falei, 1 Tessalonicenses 5:22. Afastai-vos de toda forma do mal, de toda aparência do mal. Você se afasta. Amém? Amém.